Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do canal Rotina de Mãe 10 e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto bem importante, sobre comparação. Eu tenho visto que a maioria das pessoas vive se comparando com alguém da internet, vive se comparando com alguém de amigos, com algum tipo de pessoa. E é bom ficar atento quanto a isso, porque nós somos seres únicos. O que eu vivo não é a mesma coisa que a pessoa que eu estou me comparando vive. Ela tem as lutas dela, tem os desafios delas, e por trás da câmera tem muita coisa que a gente não sabe. Então, às vezes, a gente acha que a vida é bela e quando a gente vê o desafio do outro, a gente fala, não, deixa eu aqui com meus desafios mesmo, não é isso? Então, gente, vamos dar valor à nossa vida, vamos dar valor ao que a gente vive, sem se comparar com os outros, porque quando a gente começa a se comparar, não é bom, não é bom. É totalmente diferente a vida da outra pessoa. E a gente começa, inclusive, a perder a se achar inferior muitas vezes, ou a se achar superior, sendo que não tem base para se comparar com aquela outra pessoa. Não que seja ruim você tirar determinado ponto para você se espelhar, para você querer crescer, para você querer ser alguém melhor, mas o que eu trago aqui é a questão de se comparar e você um exemplo, eu quero ser, um exemplo, eu quero ser magra que nem aquela pessoa. E aí você começa a se achar feia, você começa a se achar que não está no corpo ideal, você começa a não gostar do que você vê, entendeu? E isso não é bom, isso não é bom, não é bom para sua autoestima, não é bom para sua mente, não é bom para você, para o seu corpo, para sua vida, para sua alma. Então, vamos parar de se comparar com as outras pessoas a esse ponto. Olha aí o videozinho que eu vou colocar para vocês e dar uma explicada sobre esse assunto. Eu gosto bastante de ilustrar minhas mensagens, porque fica mais fácil de entender. Às vezes é um jovem que está assistindo e quando a gente ilustra, fica bem mais fácil da gente entender e até memorizar. E sempre tá lembrando, ou não. Eu lembrei sobre aquele assunto por causa daquela explicação. E isso faz sentido. E aí a gente começa a lembrar, né? É mais fácil de relembrar. E a gente começa a se policiar de não estar se comparando com as pessoas. Porque isso não deve acontecer. Vamos lá ver aí o vídeo que eu vou botar para vocês. Então, pessoal, você conhece a história da parábola dos trabalhadores da vinha? É uma história em que o patrão contrata gente ao longo do dia e no final paga o mesmo salário para todo mundo, os que trabalharam desde cedo e os que chegaram no fim do dia, do expediente. O que podemos resumir? Nessa parábola, os primeiros trabalhadores reclamaram: não é justo, nós trabalhamos o dia todo e recebemos o mesmo que os últimos. Mas aí o patrão lembra que cada um recebeu o que foi combinado. O que podemos aprender com tudo isso? A comparação faz a gente se esquecer do nosso próprio valor. Ficamos olhando para o que o outro recebe, para o que o outro conquistou, e esquecemos de agradecer o que temos. Cada um tem seu próprio caminho e suas próprias oportunidades. Comparar só traz amargura. Cada um tem seu próprio caminho e suas próprias oportunidades. Comparar só traz amargura. E se parássemos de olhar para o lado e passássemos a olhar para dentro? Então, é sobre viver o caminho, não a corrida. Por isso, é importante você parar de se comparar. Perfeccionismo é uma armadilha, é uma meta irrealista. Então, pessoal, às vezes estamos tão focados no que falta que esquecemos, né, de agradecer o que a gente já conquistou. E reverter isso é necessário para a gente começar a mudar de maneira
que você passe a se enxergar e pare de se comparar. Você não precisa ser perfeita, ser perfeito. Não precisa ser suficiente o tempo todo. E para isso é importante você parar de se medir pelos outros. O que podemos aprender com tudo isso? Muitas vezes a comparação nos faz esquecer do nosso próprio valor. Ficamos olhando para o que o outro recebe, para o que o outro, como eu já falei lá no início, né? Para o que o outro conquistou e que esquecemos de agradecer nossas conquistas. E essa parábola nos ensina que cada um tem o caminho e suas próprias oportunidades. Comparar-se traz amargura. Então, eu faço um convite a vocês para reflexão. É uma pergunta. E se parássemos de olhar para o lado e passássemos a olhar para dentro, o que mudaria? Como seria para você? Você está disposto a tentar? Tem uma música da Legião Urbana que é muito interessante. Eu deixei um trecho aqui para vocês ler e ver como faz sentido. Ela fala que todos os dias, quando a gente acorda, a gente não tem mais o tempo que passou, mas tem muito tempo, tem todo o tempo do mundo. Então, essa mensagem é clara, que a gente não deve desperdiçar energia com o que já passou, com o que os outros fazem, e sim valorizar o presente, o próprio tempo. Vocês concordam com essa parte da música do Legião Urbana? Eu achei muito interessante e trouxe também aqui para reflexão. Obrigada por ter assistido, obrigada por curtir, comentar e compartilhar. E encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.